E depois de passar por Cuba, Lula chegou no último sábado a Nova York, destino da 15ª viagem internacional do presidente. Além da primeira-dama, Janja da Silva, integrantes do primeiro escalão do governo acompanham o chefe do executivo. Os ministros Fernando Haddad, Marina Silva, Nízia Trindade, Paulo Pimenta e Rui Costa estão em Nova York para assistir ao discurso de Lula na 78ª Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Líderes de centrais sindicais também integram a delegação com a finalidade de se reunirem com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também acompanham Lula no exterior. Toda a comitiva presidencial está hospedada no Luxor Lot New York Palace, no centro da cidade. De acordo com dados obtidos por Oeste por meio do portal da Transparência, a estada de Lula, Janja e da comitiva que acompanha o casal vai custar 4 milhões de reais. Paulo Eduardo Martins, mais um para a Janjatur aí para o nosso bolso. Janjatur, Fabitur, Democratur, tem vários nomes aí para essa grande corporação que é o transporte da corte sindical do governo do rei Lula. É isso que é. Então é justo que os sindicalistas estejam com ele lá nessas viagens e tal, né? E esse pessoal que gosta de dinheiro, gosta de luxo, gosta de se dar bem, gosta de boquinha, né? Porque viveram por décadas com base no imposto sindical e que agora vai retomar de forma muito maior, muito mais gorda, precisa que os seus representados, né, o pessoal trabalhador, a turma do boleto, do suor, da marmita, o cara que se pendura no ônibus para ir trampar, pague esse luxo aí lá em Nova York e onde quer que o Lula e a corte esteja. É assim e será assim, que se expliquem para quem se incomodar, mas essa é uma realidade. Essa viagem não trará absolutamente nada que preste ao Brasil, como todas as outras. Isso é viagem para preencher a agenda do Lula, não há disposição de trazer resultados. Quando o Haddad fala que tem agenda internacional para falar com investidores sobre o PAC, ele não tem o que mostrar. O Silvio Costa, um ministro que acaba de assumir, ele disse que não vai privatizar o Porto de Santos. A luta dele é não privatizar o Porto de Santos. Então, como é que você fala para investidores ou para quem quer vir para o Brasil de que há um grande ambiente aqui e oportunidades, quando o governo está encerrando as oportunidades que haviam se criando da última gestão? Não tem nada. Então, é agenda protocolar daquela política externa de construção da imagem dele de grande líder. Assim, ele leva o seu grupo, se consolida, ou melhor, agrada o seu grupo aqui com as suas tensões políticas internas que eles têm também, e assim vão também tomar um bom vinho em bons cenários mundo afora. A viagem do Lula, a passagem dele por Cuba é outra aberração. Fala-se tanto na defesa da democracia, né? O Lula defendeu a democracia lá em Cuba. Ele foi lá e falou, olha, cadê os presos políticos aqui? Vamos soltar presos políticos? Que lá tem, né? E tem bastante, hein? Ele não falou sobre isso. Aliás, as únicas vezes que ele se manifestou sobre presos políticos em Cuba foi para defender as prisões. O Lula é isso. O Lula democrata é uma invenção da grande imprensa. O Lula essencial é esse cidadão que agora não se esconde mais. Aliás, a coisa mais interessante que ele pôde falar em Cuba, né, porque não havia outra coisa a se fazer, inclusive o evento dele estava esvaziadíssimo. Nem a turma que tem medo do próprio governo cubano foi lá prestigiar esse grande líder que é o Luiz Inácio. Ele foi criticar o embargo americano, que aquilo é a culpa pelo não desenvolvimento de Cuba. Olha, mas a revolução, Lula, não foi feita para combater o capitalismo? Aí tu vem dizer que ela está dando errado porque o capitalismo não permite, porque ela não negocia e não recebe o dinheiro dos capitalistas? Isso é uma bobagem. Me lembra o Perfeito Idiota latino-americano, aquele livro do Carlos Montaner e mais 3 autores que me fugiram aqui, que descreveu muito bem esse pensamento, e ele serve, inclusive,
para descrever o Lula, que repete essas bobagens num debate que está mais do que superado aí em cerca de 40 anos. O Lula ainda está nos anos 60. Ele visita isso na memória dele. A festa PLOC do Lula é visitar a luta ideológica dos anos 60. Definitivamente, 1968 é um ano que precisa acabar. Ô Silvio, nessa comitiva para Nova York tem até líder de central sindical nessa carreta furacão. Aí a hospedagem vai custar em torno de 4 milhões de reais, como divulgou o site da Revista Oeste. Você que está nos acompanhando também pode acompanhar todas as informações no site revistaoeste.com. E quero aproveitar porque você nessa semana escreveu também o desastre diplomático, né? De Lula viajando sem parar. Cada 20 dias ele volta ao Brasil, faz as malas e parte novamente, né, Silvio? A cada 20 dias ele visita Brasília, né? Pois bem. Paula, o presidente Lula, quando assumiu o terceiro mandato, e é importante a gente repisar isso, ele já era o presidente que mais tinha rodado o mundo às custas do pagador de impostos. Tinha visitado 80 países, mais a Antártida, a Guiana Francesa, que ele chama de Palestina. Agora, já são 19 destinos em 15 viagens em tão pouco tempo, menos de 9 meses de governo. Qual é a diferença para as viagens anteriores? Ele, aliás, como bem os números mostram, ele sempre gostou de passear. E agora, como não tem clima dentro do Brasil, não pode frequentar um aeroporto, não pode visitar uma creche, não pode ir a um pronto-socorro, não pode caminhar na rua, não pode. Aliás, teve protesto lá em Nova York também, mas aqui no Brasil a coisa é feia. Então, ele aproveita para cumprir ali os caprichos da primeira-dama Janja, que é quem decide a agenda do presidente. Então, a Janja diz, eu não tenho nenhuma foto com o Papa, vamos visitar o Papa. Eu nunca fui ao Japão, vamos ao Japão. Agora, Cuba. Qual é o motivo de passar por Cuba? Essa agenda ideológica empoeirada, como bem disse o Paulo Eduardo Martins. Mas não só. Ele vai lá para emprestar o nosso dinheiro. Qual é a necessidade de emprestar mais dinheiro do BNDES para um país que nunca pagou o que deve? Um caloteiro. E Cuba já admitiu que não tem dinheiro para pagar. Aliás, não mandou nem os charutos. Porque o lastro da dívida, sabe Deus, quem assinou isso foi no governo dele e da Dilma. O lastro dessa dívida era em charutos, que também não chegaram. Havia alguma necessidade de parar em Cuba? Não. Havia necessidade de tantas viagens em tão pouco tempo? Não. Aliás, para o Rio Grande do Sul ele não foi até agora, né? Dezenas de mortos, uma tragédia, e nós aqui nos solidarizamos, mas não deu tempo de ir ao Rio Grande do Sul. É muito mais perto do que ir para Nova York, ou não? Ou a distância é outra? Então são as prioridades deste governo. Passear e gastar o nosso dinheiro. Você bem disse. Um verdadeiro trem da alegria, como na China. Na China foi espantoso, até o líder do MST, João Pedro Stedley, foi à China. Sindicalistas foram aprender o que sobre sindicalismo na China? Pergunto. E o líder do MST a gente pode imaginar, né? Então é um movimento fora da lei e que age mais ou menos de acordo com o que se aprende na doutrina chinesa. Agora, a pergunta, Nova York, veja a lista. O que o senhor Luiz Marinho foi fazer em Nova York? Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, do ABC, ex-presidente da CUT, ministro do Trabalho. Foi aprender o quê? Como se faz um registro numa carteira de trabalho? Foi aprender sobre legislação de transporte por aplicativo? É isso que ele foi fazer em Nova York? A ministra Marina Silva foi, aí faz sentido. A Marina é uma espécie de cartão de visita, né, um chaveiro que o chaveirinho que o Lula leva nessas viagens internacionais. A Marina é pop lá fora. Então ele carrega a Marina, todo mundo bate palma, porque aqui dentro ela não faz absolutamente nada. O ministério dela não tem poder algum, não tem orçamento, e o presidente Lula permitiu que fosse mais esvaziado ainda quando aquela MP quase caducou e quase não passou. Se eu continuar lendo aqui a lista de ministros que estão lá, as pessoas vão se assustar ainda mais. O que a senhora Margarete Menezes foi fazer lá em Nova York? O Jader Filho, ministro das Cidades, que só está lá porque é filho da família Barbalho. O que o Jader Filho... O que a Sônia Guajajara, dos povos indígenas, está fazendo em Nova York? Pois bem, então, a resposta é muito simples. Eles foram gastar o nosso dinheiro. E aí por isso que a Janja acha que o avião está pequeno. Tem que trocar. Gastar mais dinheiro
para ter um avião para chamar de Aerojanja, porque nesse avião atual da FAB, outra primeira-dama já voou, né, no passado. Então, acho que ela quer um para ser exclusivo dela. Então, gastando o nosso dinheiro, não é o dinheiro deles, né? Então, eu acho que o resumo que fica é isso. As prioridades. A prioridade é atender a agenda da Janja e gastar o dinheiro lá fora, porque aqui dentro não tem clima. Finalizando, Paulo, sobre desastre diplomático, é claro, a cada viagem, a cada capítulo, né, se a agenda internacional fosse uma série de televisão, ganharia tensão a cada novo embarque. No caso da Índia, todo mundo viu o que aconteceu. Começou já na escada de desembarque do Força Aérea 1 em Nova Delhi, quando ela soltou aquele namastê, vamos dançar, aquilo pegou tão mal, aquele vídeo de 8 segundos, que precisou ser apagado. É parte de um desastre diplomático, porque sempre que ele fala no exterior, isso gera uma crise. Não só aqui dentro, gera crise com países como Estados Unidos, onde ele está lá agora. Vamos esperar a próxima bobagem.